Moçada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conservação da quantidade de movimento nas explosões, tanto as explosões unidimensionais quanto as explosões bidimensionais. Bom, então olha só, quando eu falo para você sobre explosões, você vai perceber, eu até trouxe um exercício que nós faremos daqui a pouco, tá? Eu falei para vocês sobre conservação da quantidade de movimento, independente da situação. Algo bem comum, essas interações, tá, moçada, entre corpos, seja um corpo explodindo, virando dois, virando três, independente, isso cai muito em prova, principalmente no Enem. O Enem, prova da Federal, gosta de perguntar essas coisas, tá? Então você vai anotar aí que quanto a estas explosões ainda da quantidade de movimento. Professor, de que maneira nós vamos fazer isto? Da mesma maneira que eu falei anteriormente para vocês. Ou seja, nós vamos analisar sempre da seguinte maneira da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes terá que ser igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes sempre vai ter que ser igual à quantidade de movimento depois. Aí o que acontece? Bom, antes de mais nada, moçada, você vai falar, professor, mas na hora que eu vou fazer isso, eu nunca sei colocar os termos, ele coloca, às vezes, no exercício, situações que eu não sei substituir valores e assim por diante. Bom, o mais simples seria a tal da explosão unidimensional. Você tem um corpo, né, sobre nossa superfície, esse corpo vai explodir e ele vai se movimentar depois da explosão em apenas uma dimensão. Então imagine como, por exemplo, uma granada. Você tem aqui uma granada ou qualquer objeto, tá? Que está inicialmente em repouso, beleza? Este objeto, ele tem ao todo uma massa m. E eu vou colocar que a sua velocidade inicial é igual a zero. Ele está inicialmente em repouso. E, de repente, esse corpo vai explodir. Ou seja, ele vai separá-lo aqui. Eu vou colocar, a princípio, em duas partes, porque vai ser uma explosão, a princípio, unidimensional. Então, imagine que esse corpo explode e ele vai explodir aqui no meio, tá? Ou seja, ele vai virar duas partes. E também vou colocar duas partes iguais, mas não precisa, não necessariamente, é só para que a gente possa entender. Então, a hora que ele virar duas partes, uma dessas partes vai vir para a direita com uma certa velocidade v1, e uma dessas partes vai para a esquerda com uma certa velocidade v2. Correto? É isso que nós vamos ter que fazer. Então, esta conservação da quantidade de movimento que eu estou falando para vocês, o antes refere-se ao antes da explosão. Mas antes da explosão, você tem quem que é a quantidade de movimento antes? É a quantidade de movimento, eu vou colocar assim, ó, do objeto inteiro. Ou seja, antes dele explodir, ele está inteiro, correto? E depois da sua explosão, o que aconteceu? Bom, depois você passou a ter, depois que explodiu, dois pedaços. Então, você vai ter a quantidade de movimento do pedaço 1 mais a quantidade de movimento do pedaço 2. Isso quer dizer que ele inteiro, antes da explosão, tem uma massa m e uma velocidade zero. Neste exemplo, a velocidade inicial, uma granada, peguei, tirei o pino da granada, soltei a granada e deixei ela explodir em duas partes, ok? Então, antes da explosão, a velocidade dela é zero. Pode ter velocidade? Pode. Inclusive, eu já vou colocar para vocês aí exemplos de onde, antes da explosão, o corpo está se movimentando, inclusive será uma explosão bidimensional. Mas vamos entender primeiro a parte simples, e na sequência, moçada, vai ficar um pouco mais fácil, tá? E aí, bom, antes da explosão a massa é a massa m inteiro e a velocidade é zero. Depois, ele divide em duas partes. Uma que veio aqui para a direita, e eu vou dizer que metade dele veio para a direita e metade dele foi para a esquerda. Não precisa ser também bem na metade, tá? Só para deixar bem claro isso para vocês, tá bom? Professor, ele falou que um terço foi para a direita e outro
2/3 foi para a esquerda. Aí você coloca 1/3 e 2/3. Não importa isso, tá? Só estou colocando metade para facilitar. Quem que é a quantidade de movimento? Não esqueça que é a massa vezes velocidade. Então, você vai pegar metade desta massa foi para a direita com uma velocidade V1, mais a metade desta massa foi para a esquerda com uma velocidade V2, mas você não esquece do sinal, porque eu tinha falado para vocês que a parte vetorial é extremamente importante. Ou seja, quando você analisa a parte vetorial, né, não necessariamente precisa ser para a direita mais, para a esquerda menos. Isso é uma convenção, tá? Que eu sempre acho mais fácil utilizar dessa maneira. Mas o importante é você lembrar, quem vai para um lado, se você está dizendo que ele é positivo, quer dizer que quem vai para o outro lado é negativo. E aí, por exemplo, você vai encontrar situações onde ele não vai fornecer a massa para você. Então, olha só que aqui você pode cortar as massas e aí você encontrar uma dessas duas velocidades. Se ele der o V1, você encontra o V2. Se ele der o V2, você encontra o V1 e, ó, sem maiores problemas. Entendemos a ideia? Então, moçada, sempre quando a gente fala na parte da explosão e depois a gente vai ver as colisões, quando você tem dois corpos se colidindo assim, não importa como, aí existem algumas características mais específicas quanto à colisão. Mas quanto à explosão, não tem muito o que ver. Apesar que na colisão você vai fazer da mesma maneira também, mas aí existem algumas outras situações, como coeficiente de restituição e tudo mais. Agora, quanto às explosões, não tem. Independente da situação, você vai ter isso daqui, tá? Então, cuidado com algumas provas que comumente colocam esse tipo de situação, tá? O objeto explode, ou uma situação também caiu aí numa universidade particular ano passado, que era sobre uma nave que estava viajando, e de repente desacoplou um pedaço dela. É como se fosse uma explosão. Ela estava se movimentando uma coisa só, o objeto inteiro, e de repente desacoplou uma parte da nave, passou a ser dois objetos depois que desacoplou. Só que a única coisa que você vai ter que pensar é justamente quanto à parte vetorial, ou seja, quanto ao sinal desta velocidade, ok? Aí você fala assim, professor, tá, parece ser fácil. Nesse caso aqui eu coloquei uma situação simples. Mas essa situação, eu quero que você entenda que nós analisamos o ponto de vista unidimensional. Tá? O ponto de vista unidimensional. Ou seja, em apenas uma dimensão, né? Tava o objeto estava aqui, ele explodiu, um foi para cá, outro foi para cá. Agora, já imaginou se esse objeto se dividisse em 3 ou 4 partes, ou ele está subindo, de repente explode, um vem para cá, e outro vem para cá, ou um vem para cá, outro vem para cá, ou seja, passa a ser bidimensional. Então, quando essa explosão ela for bidimensional, professor, como é que eu vou saber? Bom, você vai saber porque vai ter ângulo. Você vai saber porque vai ter ângulo. Ou seja, você vai ter um objeto, um corpo vai se movimentar numa certa direção, e o outro corpo vai se movimentar em outra direção, que vai existir um ângulo em relação à direção inicial. Isto é bidimensional. E aí, o que eu faço? A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Porém, não esqueça que nós atribuímos que a quantidade de movimento, aí, na aula passada, professor, eu não lembro, então volta a dar uma olhadinha aí na conservação da quantidade de movimento que nós vimos, nós atribuímos que a quantidade de movimento, quando eu coloco massa vezes velocidade, isso daqui, é uma grandeza vetorial, tá? Então, moçada, todo vetor que se aparecer, se mostrar inclinado, nós vamos ter que fazer o quê? Decompor. Então, quando esta colisão, explosão, hoje nós vamos estudar só a explosão, porque a colisão ela é um pouco mais extensa. Quando a explosão ocorrer bidimensionalmente, ou seja, onde você vai ter um ângulo, onde vai ter objetos se movimentando em direções diferentes, aqui elas estão em sentidos diferentes, mas na mesma direção, que é a horizontal. Agora, você imagina explodir isso daqui vir para a esquerda e isso daqui vir para a diagonal.
Opa, daí eu tenho direções diferentes, não está tudo na horizontal, então eu chamo de bidimensional. O que eu vou fazer? Basicamente, você vai fazer a mesma coisa, porém, você vai separar as direções como qualquer outro vetor. Ou seja, a quantidade de movimento antes que você vai ter na direção x terá que ser a quantidade de movimento depois que você vai ter na direção x. Assim como a quantidade de movimento antes que você vai ter na direção y será igual à quantidade de movimento depois que você vai ter também na direção y. Você vai ter que separar as direções, ou seja, você vai colocar os eixos cartesianos da matemática e vai separar essas direções. Vai, professor, mas pera lá, como que eu vou fazer isso? O que é o quantidade de movimento antes x, depois em x? Bom, não esqueça que quando nós colocamos a quantidade de movimento, nós colocamos assim, ó, esta quantidade de movimento, ela é um vetor, é um produto entre a massa e a velocidade. Isso quer dizer que se a quantidade de movimento é um vetor, porque a velocidade é um vetor, então se vai ter alguém que eu vou ter que decompor em x, em y, vai ser exatamente a velocidade. Então, se você tem que decompor uma quantidade de movimento, nada mais, nada menos, você vai ter que decompor a velocidade em x e y. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ah, sabe, né? Não, senhor, não sei. Sabe, é claro que você sabe. Nós já estudamos lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, você não pegou a velocidade e você decompôs ela em x e em y? Você fez isso, não fez? Ah, eu lembro, professor, eu fiz. Eu peguei a velocidade, multipliquei lá pelo seno ou cosseno e achei Vx e Y. Exatamente, vai fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que eu fiz com vocês, só que aqui vai ser lá, você vai fazer um Vx, um Vx, e depois um Vy, um Vy, decompondo a velocidade. Isso se for bidimensional, ok? Aí você fala assim, tá bom, professor, eu entendi, mas eu quero aplicar. E a hora que eu for aplicar, como que vai ser esta situação? Olha só, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para que vocês darem uma olhadinha no exercício que eu separei para que a gente possa fazer juntos. Olha só, que legal. Eu vou deixar o exercício a princípio, a tela inteira, para que a gente possa ler, você não precisa ficar olhando para minha carona, e eu vou tirar os dados desse exercício, como vocês estão vendo aí. Ele fala assim, um canhão atira uma granada obliquamente, de maneira a atingir o ponto de altura máxima com velocidade horizontal v. Nesse instante, a granada sofre uma explosão, que a divide em 3 fragmentos de mesma massa. 2 fragmentos adquirem velocidades v1 e v2, cujos módulos são iguais à velocidade inicial. Determine a velocidade do terceiro fragmento imediatamente após a explosão. Então, moçada, eu vou fazer um esqueminha aqui no quadro. Olha só, este exercício, ele é algébrico, né? Ele não tem valores, ou seja, você vai ter que deixar a velocidade do terceiro fragmento, que é o que ele quer, em função da velocidade inicial. Mas aí nós temos, esse exercício é bacana, porque nós temos algumas características aí que nós temos que lembrar, ok? Então, ele falou que o objeto vai chegar na altura máxima com uma velocidade v, ok? Na altura máxima de um lançamento oblíquo, não esqueça que esta velocidade v, ela só é horizontal, só é o Vx no caso. Essa velocidade que ele coloca ali, ó, imediatamente antes da explosão, esse v é só o Vx na altura máxima. Aí, depois da explosão, ele fala que o fragmento se divide em 3 partes, tá? Então, este fragmento, ele vai se dividir em 3 partes. Vou dividir mais ou menos aqui. Uma vai obliquamente para cima, com a mesma velocidade em módulo que ela estava vindo, que ele chamou de V1. Outra, ela vai obliquamente para baixo com uma velocidade V2. Ele dá, inclusive, os ângulos formados, que é de 60 graus. Então, nós temos 1,
2, e ele quer aqui a velocidade do fragmento 3, correto? Então, eu já coloquei as informações no quadro, eu vou voltar aqui para mim, e olha só, é isso que nós temos, tá vendo? Então, você tem, antes da explosão, esta situação, e após a explosão, você tem esta situação aqui, que eu acho que dá para vocês enxergarem aí, correto? O meu fragmento, ele dividiu em 3 partes, ok? Onde, olha só, no enunciado ele foi bem claro. Esta velocidade que o objeto 1 adquiriu é a mesma velocidade em módulo que a bomba chegou inteira. Assim como esta velocidade V2 é a mesma velocidade com que o objeto inteiro chegou antes da explosão. Isto está escrito no seu enunciado, é a primeira característica. Olha lá o que ele fala. Nesse instante, a granada sofre uma explosão que a divide em 3 fragmentos da mesma massa. 2 fragmentos adquirem velocidades V1 e V2, cujos módulos são iguais da velocidade inicial. Correto? Então, quer dizer que eu posso chamar este V2 de V e este V1 de V. Correto? Porque é o mesmo valor da velocidade. Valor, ok? Eu vou apagar aqui, só para você lembrar que isso está escrito no enunciado, eu não tirei de lugar nenhum, a não ser do enunciado. Bom, aí ele quer a velocidade do terceiro fragmento. Pelo fato de nós conhecermos um pouquinho sobre força, resultante e tudo mais, eu sei que a hora que eu dividi em 3 partes, se ele falou que aqui é 60, aqui é 60, este ângulo é 120. Isto quer dizer que este terceiro fragmento, eu sei que ele vai sair exatamente horizontalmente com uma velocidade V3 aqui. Pelo fato que se eu dividir isso daqui em 3 partes, 120, 120, 120, nós teremos a divisão perfeita 360 graus, correto? Mas isso eu sei, porque outra situação que eu vou dar para vocês, de força resultante, eu não sei se vocês chegaram ainda nessa parte de força resultante em ponto material, tá? Mas só dando um exemplo, se você tem uma força para cá, que vale, sei lá, 10 newtons, e outra força para cá, que vale, sei lá, 10 newtons. E o ângulo entre essas forças é de 120 graus, tá? O ângulo dessas forças é 120 graus. Você sabe me dizer quanto vale a força resultante entre essas duas? A força resultante entre essas duas estará bem aqui no meio, que divide o 120 em 60, e essa força resultante vale 10 newtons. Então, quando você tem duas forças iguais, aqui eu dividi, né, em 3 partes iguais, então a terceira vai ser igual também. 120 graus, a resultante vai estar exatamente no meio e tem o mesmo valor das iniciais. Correto? Mas isso foi algo que o exercício não falou para você, tá? Isso aqui, fala assim, professor, beleza, mas e se por um acaso, aqui eu sei que esse V3 vai bem no meio, ele vai sair, esse vai para lá, esse vai para cá, e esse vai sair horizontalmente, ok? Mas, professor, e se por um acaso esses dois ângulos não fossem iguais? Tipo, sei lá, fosse 70 e 50 graus, aí não. Então, sabe o que a gente vai fazer para resolver esse exercício? Vamos fazer assim, ó. Bom, eu não sei para onde esse V3 vai. Eu não sei para onde esse V3 vai, tá? Se fosse 50 e 70 graus, ele teria que fornecer algum ângulo para você, porque a gente vai precisar do ângulo. Mas nesse caso, ele deu os dois ângulos e o terceiro eu não sei. Na verdade, a gente sabe, mas supomos que eu não sei, porque poderia ser massas diferentes e tudo mais. Então, vamos supor assim, sei lá, aqui está o eixo horizontal, vamos supor que esse cara aqui ele vai sair com uma velocidade V3 para cá. Esse foi para lá, esse foi para cá, e aquele foi para lá, formando um ângulo θ com a horizontal. Tá vendo? Essa velocidade V3 é o que ele quer. Eu sei
que ele vai sair bem horizontalmente. Mas supomos que nós não sabemos disso, tá? Que é assim que nós vamos ter que fazer em muitas situações, principalmente quando ele não fornece algumas outras informações, como esse ângulo de 60 graus. E nós vamos fazer a parte agora algébrica, tá? Ou seja, o que nós fazemos? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, a quantidade de movimento antes da explosão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da explosão. Antes da explosão, você tem um corpo só. Então, é a quantidade de movimento do corpo inteiro. E depois da explosão? Opa! Depois da explosão, nós temos 3 corpos. É a quantidade de movimento do 1, mais a quantidade de movimento do 2, mais a quantidade de movimento do 3. Ou seja, é isso daqui que nós temos com esta explosão. Olha só, aqui ele dividiu em 3 partes. Porém, você percebe que essa explosão ela foi bidimensional. Ela não ficou apenas em uma dimensão. Ele estava vindo, a bomba foi lançada obliquamente, no ponto mais alto, que ela estava na horizontal, ela explodiu, pá, e foi para direções diferentes. Então, nós vamos ter que separar. Nós vamos ter que fazer isto aqui para Y e vamos ter que fazer isto aqui para X. Correto? Ah, professor, eu não sei fazer isso. Por isso que a gente vai fazer. Primeiro, vamos fazer esta situação aqui para Y. Vamos fazer esta situação no eixo Y e vamos ver o que acontece, tá? Ou seja, agora nós só vamos analisar a componente em Y. Bom, quantidade de movimento antes do corpo inteiro. Lembre-se, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, a massa vai ser m, que é a massa inteira, vezes a velocidade em y que o corpo veio, antes de explodir. Você diz, professor, mas espera lá, y não é assim? É, mas ele estava vindo antes de explodir, ele está assim. Ele não está assim. É isso mesmo. Mas calma lá. Bom, igual. Quantidade de movimento do corpo 1, ou seja, desse corpo aqui, ó, deste pedacinho aqui. Este pedacinho, agora, não esqueça, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Só que agora a massa dele, não esqueça que é a terça parte do inteiro, vezes a velocidade do corpo 1 em Y. E aí nós vamos ter que decompor em Y. Mas a massa do corpo 2, quantidade de movimento do corpo 2, é a massa do corpo 2, que é a terça parte do todo, vezes a velocidade do corpo 2 em Y, mais a massa do terceiro corpo, que é M3, divididos pela velocidade do corpo 3 em Y. Fala assim, professor, tá bom, eu só coloquei Y, mas eu não sei fazer. Bom, vamos por partes. Não esqueça, eu vou fazer aqui do ladinho, mas eu vou apagar depois para ter espaço, tá? Você tem a velocidade aqui, ó. Por exemplo, a velocidade V1, que ela vale V. Eu vou ter que decompor ela em X. Você vai ter um Vx, aqui é os 60 graus. E você vai ter um Vy. Lembre-se que o seu Vy é a velocidade V vezes o cosseno do ângulo θ. E o seu, vezes o seno do ângulo θ, o Vy, ó, vem buscar teto oposto, e o Vx é a velocidade com que ele vinha, vezes o cosseno do ângulo θ. Aquilo que nós vimos lá no lançamento oblíquo, tá? Ah, professor, mas agora eu lembro, claro, a gente fez isso, decomposição da velocidade, a velocidade inclinada eu abri em duas, Vx e Vy, isso. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Porém, eu quero que você entenda que eu tenho M em todos os termos. Então, eu posso simplificar essas massas. Mas detalhe, eu só posso fazer isso porque eu tenho a mesma letra, o número algébrico em todos os termos. Aí eu posso cortar. Bom, então, antes da explosão, o objeto, como eu falei para vocês, antes da explosão, ele só está andando horizontalmente.
Não tem velocidade em y antes da explosão. Ah, professor, então antes da explosão é zero. Isso. Aí o que acontece? Então, antes da explosão, em y não tem, é zero. Aí depois da explosão, V1Y, como eu acabei de falar para vocês, o nosso VY será a velocidade que ele tem, que é o V, vezes seno de 60 graus. O VY é o V seno de 60 graus. Ou seja, o VY será V seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Correto? Então, e até por sinal, bom, V raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, vai ficar 1/3 que multiplica V raiz de 3 sobre 2. Só que você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque a hora que você decompôs esta velocidade em y, aqui, ó, você decompôs ela está para cima. A hora que você fizer a mesma coisa com o V2, você vai ter 1/3. Quando você decompor esse V2Y, olha só, o V2Y vai estar para baixo. Então, vai ser a mesma coisa. Vai ser V raiz de 3 sobre 2, só que vai ficar negativo. V raiz de 3 sobre 2. Porque aquilo que eu falei inicialmente, se eu atribuir para cima, como nos eixos cartesianos da matemática, né? Eixo Y para cima é mais, para baixo é menos. Eixo X para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, tá? Então, você não pode esquecer do sinal, assim como eu dei no exemplo para vocês. Mas a velocidade, primeiro, 1/3 vezes o V3Y. Bom, V3Y eu vou decompor também no eixo Y. Vai ficar a velocidade V3 vezes o cosseno, vezes o seno do ângulo θ. E esse ângulo θ, lembra que eu falei para vocês? Estou supondo que eu não sei. Pelo fato de aqui ser 60, aqui ser 60, aqui é 120, então o que divide aqui vai ser 120 também. Mas eu estou supondo que eu não sei, tá? Porque senão você vai falar, professor, mas daí se fosse ângulo diferente, daí eu não ia saber, daí eu teria que fazer isso. Então eu estou fazendo da maneira completa o teu exercício, ok? E agora nós vamos dar um jeito de isolar, aqui ó, você já sabe decompor, vamos dar um jeito de isolar tudo isso e ver o que acontece. Você vai falar, professor, mas o que vai virar isso aí? Olha só. Primeiro, o que eu tenho? Aqui no início, eu poderia ter feito a velocidade em Y, eu poderia ter feito assim, ó. É a massa, a velocidade em Y, antes, é V vezes o seno de θ também. Tá vendo? Mas, como em Y não tem zero, por isso que eu coloquei zero. Porque, inicialmente, o seno lá vai ser zero, não vai ser, tudo vai ser zero. E aí, eu vou fazer essa conta e vou passar para lá e vou ver o que acontece, tá? Bom, antes de mais nada, olha só o que vai acontecer. Você vai falar, professor, mas pera lá. Aqui eu tenho V raiz de 3, aqui 1/3 V raiz de 3 sobre 2. Aqui, esse menos, mais com o menos vai ficar menos. Mas o termo é o mesmo. Como assim? Olha só, acompanha aqui comigo. Vai ficar assim, ó. 0 igual. 1 vezes isso vai dar V raiz de 3 sobre 6. 2 vezes 3, 6. Menos, porque menos dessa velocidade mesmo, porque ela está para baixo. Menos com mais, menos. Aqui vezes 1 vai dar V raiz de 3. 2 vezes 3, 6. Mais o V3 vezes o seno de θ divididos por 3. Beleza? Você falou assim, professor, tá, eu fiz a conta, tá certo, né? Tá certinho.
Esse menos, não esqueça que eu coloquei, porque esse 2 aqui, ele vai para baixo, ao contrário do V1 que vai para cima, tem que ser negativo. Você fala assim, mas pera lá, isso aqui, menos isso aqui, vai dar zero. É o mesmo termo, né? Ó, V, raiz de 3 sobre 6, V, raiz de 3 sobre 6. Isso aqui, menos com menos, vai dar zero. Sobrou o quê? Sobrou V3 vezes seno de θ sobre 3 ficou igual a zero. Isso. Mas daí, professor, se eu passar multiplicando, 3 e 0 vai dar zero. Vai ficar V3 seno de θ igual a zero. Se eu passar o V3 dividindo, seno de θ, zero divididos por qualquer valor é zero. Seno de θ vai ser igual a zero. Aí eu pergunto para vocês, qual ângulo cujo o seno vale zero? O ângulo cujo seno vale zero quer dizer que este θ equivale a 0 grau. Ah, professor. Então, realmente, se eu não soubesse esse ângulo, eu ia fazer isso e descobrir que este ângulo θ vale exatamente 0 graus, então o V3 vai sair exatamente sobre o eixo X. Foi isso que eu falei para vocês. Agora pense, por que eu fiz assim? Ah, professor, mas eu já sabia, o professor fez tudo isso e não precisava. Aqui, né? Agora pense, que se aqui fosse um ângulo diferente daqui, por exemplo, 70 e 50, aí aqui não seria zero. Seria quanto? Eu ia descobrir. Vocês entenderam? Então, primeiro, eu falei para vocês que eu sabia que ele ia sair horizontalmente, ou seja, ele não teria ângulo, o ângulo seria zero com o eixo X, porque os ângulos aqui são iguais de 120. Aí a resultante está bem no meio entre eles. Mas isso porque tem esta situação. Mas aí eu coloquei aquela ideia para vocês, ó, não sei, vamos ver quanto vai dar? Vamos. Para lá, descobrir que o ângulo vale zero. E se não fosse, ia dar outro valor. Ok? Só assim, professor, tesão do exercício, professor, mas tudo bem. Só que eu só descobri que o ângulo é zero, tá? Mas ele não quer isso. A pergunta do exercício é quanto vale esta velocidade V3. Ué, então não esqueça. Eu só descobri que ele vai sair horizontalmente, mas não esqueça que eu fiz para quem primeiro? Eu fiz para Y. Agora eu vou fazer para X. Eu vou sair um pouquinho da imagem aí, ó. Se você quiser dar um print, tirar uma foto, apesar que vai ficar disponível para você depois, você pode ficar à vontade em olhar. Eu só vou apagar essa parte porque agora a gente vai terminar o exercício, quer ver? Eu vou apagar só aqui, tudo bem? Então, olha só. Vou apagar, apaguei. Então, nós fizemos para Y, agora nós vamos fazer para X. Ou seja, a mesma coisa, quantidade de movimento inteiro antes igual a quantidade de movimento depois. Só que agora analisando só na direção X. Então vai ser o inteiro antes, a massa total vezes a velocidade antes em X. Do corpo 1, a terça parte vezes a velocidade 1 em X, mais a terça parte vezes a velocidade 2 em X, mais a terça parte vezes a velocidade 3 em X. Você sempre vai ter que fazer da mesma maneira. Primeiro faz em Y, vê o que dá. Se você vai encontrar ângulo, massa, velocidade, vai ver o que dá. E depois vai fazer para X e vai ter que dar certo no exercício. Ah, professor, mas é sempre dessa maneira. Você vai perceber isso nos exercícios. Então vem comigo. Então, olha só. Primeiro, o que eu posso fazer? Eu já posso, de cara, simplificar as massas. Eu tenho massa em todos os termos, correto? Aí o Vx. Bom, inicialmente, antes da explosão, esta velocidade é o próprio Vx, correto? Ela já está em X. Então, esta velocidade em X é a própria velocidade V, ok? Aqui ficou 1/3 que multiplica. Agora, aquela situação, eu vou pegar esta velocidade 1 aqui e vou decompor ela em V1x. Só que não esqueça que se eu considerei antes que é para a direita mais,
quando eu decompor esse V1 em x, ele vai estar para a esquerda. Então, tem que ser menos. Então, será menos V. O Vx era cosseno do ângulo, que é 60 graus. Mais, mesma coisa, 1/3 o V2. É menos, eu vou decompor esta velocidade V2 aqui, também no eixo x, que também estará para a esquerda. Então, vai ser o V vezes o cosseno de 60 graus, mais 1/3 o V3x, é o V3, vezes o cosseno do ângulo que nós descobrimos que era 0 grau. Lembra? Ó, o ângulo é 0 grau. Ok? Então, ficará V igual, aqui vai ficar menos 1/3 que multiplica cosseno de 60, meio V sobre 2, mais com menos 1/3 que multiplica V, cosseno de 60, meio, mais 1/3 que multiplica cosseno de 0, 1. V3. É o V3 que eu quero. Tá vendo? E aí, ficará V igual menos V sobre 6, menos V sobre 6, mais o V3 sobre 3, o que eu quero. Ó, 2, 3, 6, 2, 3, 6. E lá ficou 1 vezes o V3, que é o V3 sobre 3. E agora é a continha. Mas, na verdade, moçada, só para você ter uma ideia da situação, a quantidade de movimento é a parte física. Vocês perceberam? Até aqui que eu separei físico. O resto é matemático, porque eu tive que fazer uma decomposição de vetores. Correto? Então, eu vou passar esse cara para cá. Então, na verdade, antes de passar, eu já vou fazer essa conta aqui, ó. Menos V sobre 6, menos V sobre 6, vai dar menos 2V sobre 3. Desculpa. Menos 2V sobre 6, mais V3 sobre 3. V, esse menos passo para lá, fica mais, posso simplificar aqui, ó, fica 1/3, então vai ficar V sobre 3 igual ao V3 sobre 3. Aí você tem que tomar cuidado com a matemática básica, eu estou fazendo só continha, tá? Só continha, somei esses dois, simplifiquei, tá? Menos, passei para lá, mais. Vai somar esse cara aqui, 1 mais 1/3, então nós teremos que V3 sobre 3 será igual ao tiro mínimo, né? Aqui vai dar 3, se não tem nada aqui embaixo é 1. Vai dar 3, 1, 3. 3 vai dar 4V sobre 3. Simplifiquei o 3 com o 3. Nós teremos que a minha velocidade V3 equivale a 4 vezes a velocidade V. Eu vou sair da imagem. Tome cuidado, porque você olha e fala, meu Deus, professor, que exercício difícil e trabalhoso. Difícil, não. Trabalhoso, talvez. Mas trabalhoso por quê? Pela física que eu só determinei a respeito da conservação da quantidade de movimento, ou trabalhoso pelo fato da matemática básica destas situações. Belezinha, moçada? Fui claro que eu falei para vocês? Então, dá uma olhadinha aí, os vídeos, as aulas para vocês, as atividades para vocês fazerem hoje à tarde, está na descrição desse vídeo, tá? Eu tô saindo aqui da imagem, eu tô aqui no cantinho, aqui, ó, tô aqui, ó. Tô no cantinho, para vocês, se quiser dar um print na tela aí depois. Esse exercício é um exercício do seu livro também, tá lá no revisando, tá? Da uma bomba você já vai encontrar se você quiser fazer. Ou depois pode assistir esse vídeo também, e dando pause e vendo com calma, para você ver como que a gente resolve, que na sequência nós vamos continuar estudando isso daí. Beleza? Valeu, Murilo, obrigado pela participação de vocês, gente. Obrigado pela atenção. Beijo no coração de vocês. Eu vou pedir também, se o pessoal aí tiver interesse, não esqueça, vai no nosso Instagram lá, moçada, na Estrada com os Profs. Sim, tem um link lá na bio. Clica no link lá que você vai receber aí mais semanalmente, a cada 2, 3 dias, você vai receber listas
de exercício, tá? A princípio com matemática, depois com física também, matemática básica bem importante, ok? Então, vai lá no nosso Instagram, na Estrada com os Profs, clica lá no link, tem que só colocar o teu nome e e-mail, tá? Ah, uma situação importante, tá? Como é só para você receber, você tem que confirmar no seu e-mail. Então você coloca o teu nome e e-mail, você vai receber no seu e-mail uma confirmação. Dá uma olhadinha também na spam, na caixa de spam de lixo, que às vezes vai para lixeira, né? Daí você confirma, você recebe essa lista de matemática e depois física resolvida para você, beleza? Para você treinar. Bora lá, gente. Beijo no coração, obrigado pela atenção de vocês. Vamos estudar que tá só começando a semana. Tchau, pessoal. Obrigado, fica com Deus, fica bem. Tchau, gente. Valeu.